Mas antes de Constantino, antes do quarto século, a coisa era complicada. Nós não fomos do dia de Pentecoste até Constantino num mar de rosas, numa era áurea, linda, maravilhosa, de compreensão, de entendimento, de unidade, de perseverança nas mesmas coisas, de convergência nos significados. Não, não foi assim. Não foi assim a começar de Jerusalém. Acontece o Pentecoste e eles, ao invés de cumprirem o que Jesus tinha mandado, não fizeram nada. Ficaram lá. Jesus tinha dito: vão, preguem em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra, mas eles decidiram ficar lá, em Jerusalém, fizeram um ninho, viraram passarinhos, fizeram um ninhozinho, e aquele grupo se fechou como uma seita. Seita é que vende tudo que tem, cada um pega o que tem e dá para aquele sustento, e, sobretudo, eles viraram uma seita de perspectiva escatológica, ou seja, esperando que Jesus voltasse em pouco tempo, que Jesus tivesse subido no Monte Olival e depois de alguns poucos anos fosse voltar outra vez. Foi por isso que eles saíram vendendo casas, bens, propriedades, tudo que tinham, colocando aos pés dos apóstolos. E aí, como todo mundo empobreceu, durante um período curto, todo mundo teve tudo, o que era de todos, numa conta geral, numa soma geral, num recurso geral, num armazém geral, num depot geral para todo mundo. No entanto, quando todos nós vendemos tudo que temos, paramos de trabalhar nos nossos ofícios cotidianos e nos dedicamos a orar, a ficar com as mãos para cima, esperando a volta do Senhor, ou apenas rodando em volta de Jerusalém, indo ao templo, tentando converter sacerdotes, escribas, fariseus, aristocratas jerusalêmicos, como eles ficaram ali nos primeiros 5, 6, 7, 8 anos, sem sair dali, sem irem ao extremo da Judéia, que é uma besteira. Se eu sair daqui da minha casa e for até a Papuda, eu já cheguei no fim da Judéia, quase, praticamente, ou no meio dela, dependendo da direção em que você caminha. Então é tudo muito simples. Para ir a Samaria, eram 25, 30 quilômetros, e você estava em Samaria. Jerusalém, Judéia, Samaria, dali para frente tudo era confins da terra. Mas nem a Samaria eles iam, eles não queriam sair do ninhozinho, viraram uma pequena seita. E como toda seita, como todo grupo que vive em função de si mesmo, correndo atrás do rabo, esperando Jesus voltar, escatologistas radicais, assim como os essênios lá em Qumran, tinham se tornado em separatistas, porque se separaram da sociedade e viraram escatologistas radicais, esperando o Pai de Justiça descer dos céus. A mesma coisa a primeira comunidade cristã em Jerusalém. Ficou esperando a volta de Jesus e foram empobrecendo a tal ponto que ficaram pobres. Ficaram pobres, e quando houve uma fome que chegou naquela região, houve algum aperto de natureza financeira e de produtividade, eles passaram fome. Já foram comunidades criadas por Paulo,
em Tessalônica, em Antioquia, em outros lugares da Ásia Menor, que se solidarizaram e mandaram recursos para Jerusalém, os quais o próprio Paulo levou. Mas eles botaram tudo que tinham naquela caixa comum, esperando que Jesus voltasse antes da hora, como uma boa seita faz, e Jesus não veio, a pobreza chegou, uma desilusão bateu e também perseguições vieram. Com as perseguições que chegaram, foi que eles começaram a se espalhar. Aí surgiram pequenos núcleos legais, como, por exemplo, em Antioquia. Eles viveram um período, 10, 15 anos, de um tempo bom, agradável, comunitariamente falando. Foram eles que mandaram a Paulo e Barnabé para a Ásia Menor, para o resto do mundo, para começarem a pregar. E Paulo e Barnabé foram, acompanhados de alguns outros, como João Marcos, e, enfim, um pequeno grupo, mas liderados por Barnabé e Paulo. Depois, Paulo tomou a liderança, Barnabé passou a ser uma coadjuvância. E eles é que vão começando essas comunidades. Algumas viveram períodos bonitos, mas curtos. Éfeso viveu período legal, 10, 15 anos, bons, pacíficos, talvez 20, muito legais, mas depois começaram a surgir as confusões, as divisões, os apóstolos falsos. Depois eu vou falar como é que esse pessoal vinha e de onde vinha, como surgia, o que defendia. Começaram a chegar. Corinto, por exemplo, nunca teve um tempo legal. Corinto sempre foi uma balbúrdia, uma zona, uma chacrinha, uma loucura. É só ler as epístolas de Paulo aos Coríntios e saber que aquilo foi mais ou menos a toada daquela comunidade. Ela nunca conseguiu melhorar em relação ao seu ambiente social e político. Corinto era um lugar complicado, era um lugar de grande devassidão. Era um verbo, Corinto virou verbo, verbo de sacanagem. Ele corintianiza, ela corintianiza, eles corintianizam, virou verbo para designar confusão, promiscuidade, o que você queira designar nessa perspectiva. Se você olha, por exemplo, uma comunidade legal, como a da Macedônia, que era um lugar pobre, eles viveram um tempo muito bom de comunidade durante a pobreza. A pobreza tem o dom de simplificar as coisas, de simplificar o amor, de simplificar as práticas, as ajudas, cada um ajudando um ao outro, mas cada um trabalhando e se virando. E conseguiram mandar até oferta para os mais necessitados. Mas depois de um tempo, e não foi tanto tempo, começaram a chegar as doutrinas estranhas, os pregadores esquisitos, os falsários, os exploradores. Você vê a mesma coisa em Tessalônica. Primeiro texto cristão do Novo Testamento, você deve saber, eu digo sempre isso, foi primeiro aos Tessalonicenses. As cartas aos Tessalonicenses foram bem primitivas. E você vê, pelo teor das cartas, você não vê as questões, as perguntas, você só vê as respostas, que é o que Paulo dá nas cartas. Então você tem a resposta de Paulo aos Tessalonicenses a primeira vez e a segunda vez. Pelas respostas, você entende a comunidade. Que comunidade era aquela? Uma comunidade que só pensava em escatologia. Só pensava na volta de Jesus, na volta de Jesus, era o pessoal já com problema na cervical, olhando para cima o tempo todo. E era um escatologismo desesperador, a tal ponto que Paulo tem que escrever dizendo: olha, ninguém engane vocês. Jesus não vai voltar assim, não. Antes que venha a apostasia absoluta,
tão absoluta que vocês não têm nem como avaliar o significado dessa loucura. O que existe aqui entre vocês de estranho ainda é pequeno perto do que virá. Vocês nem sabem da missa, nem sabem da missa o terço. Mas o que está vindo aí é grave. Também não se engane, o Senhor não vai voltar antes que se manifeste o homem da iniquidade, o ser absoluto da maldade, de domínio absolutamente global e de maldade imperial, como nunca se viu, sem que necessariamente isso seja um império, mas uma dominação de natureza global. Por que ele disse isso aos Tessalonicenses? Porque a questão era sempre essa de angústia escatológica, quando Jesus vai voltar, e viver debaixo dessa agonia. Você consegue 1 ano, 2, 3. Eu vivi assim aproximadamente 7 anos, com esse escatologismo da minha geração nos anos 70, que foi provavelmente a geração mais escatológica do século XX, o que veio, as gerações que vieram depois da Segunda Guerra Mundial. Mas nos anos 70 houve uma explosão de produção escatológica nos Estados Unidos que tomou conta do mundo inteiro. E o Brasil não poderia ser diferente. E eu me converti nesse ambiente. Israel tinha se constituído em nação em 1948, aí os escatologistas dispensacionalistas pentecostais iniciaram uma escatologia de contagem regressiva, de 1948 até 1988, quando fizesse 40 anos, que segundo eles cumprir-se-ia uma geração bíblica antiga, Jesus voltaria. E aí todo mundo esperou Jesus. Esperando o trem, esperando, meu Deus, para o ano que vem, para o século que vem, ficaram ali, um monte de gente que se cansou, desanimou, perdeu a esperança, porque esse tipo de coisa só produz desânimo. No entanto, como eu estava dizendo, antes de Constantino, desde a igreja de Jerusalém no Pentecoste, nós nunca tivemos uma época áurea, como alguns pensam. Eu vejo pessoas batendo só no cristianismo, parece que dando a impressão de que nós cristãos tivemos 300 anos de uma época de ouro, linda, maravilhosa. Isso nunca existiu. Nunca. Por exemplo, Paulo. Os piores inimigos de Paulo eram os judeus, puro sangue, das sinagogas, e os judeus cristãos, chamados de judaizantes, que eram os cristãos que queriam judaizar os novos convertidos, porque eles diziam que criam em Jesus, mas alguém que cresce em Jesus tinha que adotar toda a lei de Moisés e todos os costumes judaicos para serem cristãos verdadeiros. Esses foram os piores inimigos de Paulo. Quando você vê perseguições nos Atos dos Apóstolos, não são romanos, não são pessoas de outras etnias, são judeus. E são judeus cristãos, perseguindo Paulo e o evangelho da graça, e corrompendo a mente de pessoas. São esses acerca dos quais Paulo mais fala nas cartas dele. Ele fala sobre esses caras como os grandes inimigos 90 e tantos por cento das vezes. Ele não fala de romanos e nem de pagãos. Ele fala de gente que vem de Jerusalém. Jerusalém é de onde vem a perseguição, o mal. É de onde vem a Inquisição. É de onde vêm as pedradas. E mais do que isso, a própria igreja cristã que recebeu o Pentecoste foi se
transformando, foi se desfigurando na realidade e foi ficando legalista. E foram fazendo sincretismo com o judaísmo do templo, até o ano 70, quando o templo foi destruído. A igreja em Jerusalém era profundamente sincretizada com o judaísmo local. E eles tinham muito mais comunhão com alguns sacerdotes do judaísmo e do templo do que com Paulo e com outros cristãos. Paulo era persona não grata para a maioria deles, eles nem entendiam o que Paulo pregava ou o que Paulo dizia. Foi indo visitá-los uma segunda vez que Paulo acabou preso, e depois disso foi para Roma e depois para a morte. E o pessoal da igreja em Jerusalém, Tiago, irmão querido, mas botou o galho dentro. Os que estavam ali em Jerusalém quando Paulo foi preso, Paulo diz que ninguém abriu a boca, ninguém falou nada. Se não fosse um parente dele, ele teria sido morto na estrada, porque tinha uma emboscada feita. E ninguém da igreja disse coisa alguma, exceto um parente, um sobrinho, que foi lá e disse: olha, diz para o capitão da guarda mudar a trajetória, aumentar a proteção, porque tem homens religiosos que juraram em anátema não comerem, não beberem até te matarem no caminho para Cesareia Marítima. Mas foi alguém de fora que veio ajudar, não foi ninguém de dentro. Aí você vai observando, naquele período apostólico, muitos apóstolos tomaram rumos diferentes. E você veja, se o próprio Pedro, que andou tão perto de Paulo, demorou demais a entender as coisas que Paulo dizia, a ponto de Paulo ter que dar uma bronca nele, que você lê aí na Epístola aos Gálatas, capítulos 1 e 2, é a bronca de Paulo em Pedro, pela dissimulação dele, Barnabé, não aguentavam a pressão da igreja de Jerusalém e eles faziam qualquer tipo de negócio para não serem mal julgados, mal interpretados pelos crentes legalistas de Jerusalém. Então, a começar de Jerusalém, a perseguição sobre Paulo. E Paulo não é perseguido praticamente por ninguém, por nenhum romano, a não ser por incitamento religioso dos judeus e do grupo dos judaizantes. E o grande padecimento dele, o grande espinho na carne, é que vem do povo dele, vem dos judeus. A pior angústia. O diabo de Paulo, o Satanás de Paulo, é o judaísmo raivoso, enciumado, e os cristãos judaizantes, que achavam que ele desconstruía a cultura judaica e as tradições judaicas junto aos novos cristãos pagãos, que o povo de Jerusalém queria que fossem judeus crentes, e Paulo queria que eles fossem quem eles eram, só que agora com a consciência do evangelho, não do judaísmo, não de Moisés, mas de Jesus, do evangelho. Era só o que Paulo ensinava. E para os judeus e para os cristãos judaizantes era blasfêmia. Ele era perseguido por isso, a ponto de Pedro depois dizer que o nosso irmão, amado irmão Paulo, diz coisas difíceis de compreender, as quais os instáveis e os que têm a mente corrompida distorcem para o próprio mal deles. Mas Pedro não saiu entendendo Paulo de cara. Paulo estava anos-luz na frente desse pessoal todo. E agora, se Pedro, que era um dos mais próximos, e Barnabé, que andava com Paulo, e a tradição diz que era primo dele, às vezes não entendiam o que Paulo ensinava, ou o próprio Barnabé, lá na Galácia, se uniu a Pedro para fazer uma dissimulação e dizer:
quem sabe não é bem assim, para não ficar mal com o pessoal de Jerusalém. Imagina os outros apóstolos que não tiveram a bênção do convívio com Paulo. Alguns, quando saíram, saíram por causa da perseguição. Depois da perseguição a Estevão, logo depois de um tempo, alguns tiveram que ir. E uns foram para um lugar, outro para outro. Todo mundo escolheu o seu rumo. E houve muitas adaptações. Nem todos os apóstolos eram Paulos. Assim como Pedro nunca atingiu a consciência de Paulo. Assim como a maioria deles também não atingiu. É por isso que a gente encontra naquele período, aí por volta do ano 33, 34, ou melhor, a gente tem que acrescentar 5 anos à nossa cronologia, porque Jesus nasceu 5 anos antes do nascimento do Cristo do calendário gregoriano. Então, aí por volta de 40 anos depois, o que aconteceu foi que a própria igreja em Jerusalém foi virando do jeito que eu já descrevi, e depois de algum tempo os apóstolos foram se espalhando e havia uma quantidade enorme de perversões da pregação, que a gente encontra Paulo falando. Paulo morreu no ano 64. Portanto, em aproximadamente 30 anos, e Paulo não estava convertido desde o início, desde que Jesus foi assunto aos céus, mas durante aquele período, quem sabe durante 25 anos, Paulo viu todo tipo de perversão da consciência da fé penetrar as comunidades que ele próprio ia criando. Ele começava tudo certinho, bonitinho, Jesus, o evangelho da graça, a reconciliação, a paz com Deus, está tudo pago, tudo consumado, não há mais dívida, vocês não estão obrigados à lei de Moisés, vocês são gente do evangelho, de uma obediência superior, a justiça do reino de Deus, que se cumpre pela prática do amor, e ensinava tudo que vocês aprendem aqui. Mas bastava chegar alguém de fora, alguém dizendo que existia uma bênção especial, ou inventando alguma coisa, como lá em Corinto, a ressurreição já aconteceu, ou inventando uma outra doutrina, olha, teu pai morreu, ele era crente, não era não? Então por que você não se batiza pelo seu pai, ou teu avô, ou pela tua ancestralidade toda? Foram criando uma religião de ancestralidades que podiam ser salvas pela água do batismo. Inventaram histórias as mais variadas. Ou então a ressurreição já se deu. Se você não foi, agora encontra outro caminho. E tudo que você puder querer inventar de modas doutrinárias, eles já tinham inventado. E com a aproximação dos grupos e das seitas gnósticas, a palavra gnóstica significa conhecimento, era uma filosofia que tinha uma quantidade enorme de braços e de variáveis, embora houvesse umas 3 linhas principais, mas ela tinha muitas variações, ela tinha um degradê bem significativo de variações, estava presente em todo o Império Romano. Todo o Império Romano estava cheio disso. E aí o que acontece? Acontece que, imagina, aquelas comunidades, ninguém tinha Novo Testamento, ninguém tinha um texto, ninguém tinha carta de Paulo aos Coríntios, ninguém tinha carta de Paulo aos Romanos, ninguém tinha nada disso. Até a carta aos Tessalonicenses, que foi a primeira, não circulou tanto de saída e no início. Então era mais ou menos cada qual por si. Aí chegava alguém
falava bem, naquele tempo, uma condição absolutamente superior a qualquer outra, era a fala. Eu ainda nasci numa geração em que falar bem colocava você acima de qualquer outra pessoa no pedestal do poder de comunicação. Não é como hoje, que quanto pior você fala, quanto mais errado você fale, quanto pior você conjugue tudo, quanto menos concordância haja, quanto mais básico, baixo e feio seja o seu português, melhor para você, mais você se comunica, mais o povo entende. Quanto melhor seja a sua fala, menos gente te ouve. Mas naquele tempo, falar era o instrumento precípio, era o mais importante. Os homens glorificados no passado, até há 40 anos atrás, 50 anos atrás, eram os grandes oradores. Então, bastava chegar alguém falando bem, com desenvoltura, com eloquência, com capacidade, numa comunidade cristã, e o cara anunciasse uma doutrina gnóstica em nome de Jesus, dizendo que Jesus era gnóstico. E aí criava e construía para os pagãos das terras distantes, que não tinham visto Jesus, nem convivido com Jesus, nem sabido nada em primeira mão de Jesus, eles acreditavam no que diziam que Jesus era. Como acontece entre nós, o cara não lê Novo Testamento, não lê os evangelhos, não sabe de nada, ele só vê YouTube e pregadores. Cada um diz uma coisa, ele crê em cada coisa que nem Deus acredita, nem o diabo crê, de tão malucos que são as invenções em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de tudo, e vocês embarcam, assim também como os gentios, os pagãos daquele primeiro século faziam. Então, toda a sorte de maluquice dos gnósticos, e os gnósticos foram os principais, chegou. Grupo dos gnósticos que dizia: se você quer salvação, então tem que andar comigo. Porque os gnósticos ensinavam que a salvação só era concedida a quem recebia uma informação privilegiada que os outros não possuíam, de modo que você era salvo pela informação privilegiada, que para os outros ainda era um mistério. Eram cultos de mistério que tinham nascido no Egito antigo, mas o gnosticismo deu sofisticação e universalização a esses cultos de mistério. Aí um monte de gente dizia: não, Paulo vem aqui, prega na praça, prega para todo mundo, fala para todo mundo. A mesma coisa com Apolo, a mesma coisa Timóteo, a mesma coisa todos os que o representam. Eu quero uma coisa misteriosa. Eu quero algo que seja só meu. Eu quero fazer parte de uma elite. E aí esse pessoal que gosta de ser a elite do saber, que sabe o que ninguém mais sabe, como é aqui entre nós ainda hoje, tem um monte de gente caindo na mesma história. E aí caíam como uns bobinhos, e Paulo sofre. A carta dele aos Colossenses, metade dela é para bater nisso. Tem outras cartas que ele escreve onde porções da carta é para bater nisso. Aos Colossenses, por exemplo, ele diz: parem com essa história de segredo, de mistério, porque todos os mistérios e todos os segredos estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não estão em nenhum lugar longe ou fora de Jesus. Em Cristo vocês têm tudo, absolutamente tudo. Assim como, de um outro lado, você tinha seitas do gnosticismo que diziam: olha, o que a gente faz com o corpo não afeta o espírito. Se você no espírito praticar determinados atos de preces, de mantras, de silêncio, de interiorização,
e de repetição de conhecimentos que a maior parte das pessoas não sabe, você, espiritualmente falando, está elevado e salvo. O que você faz com o corpo não importa. Não importa. Assim como tinha os judeus do ascetismo que diziam que se você pegar isso, tocar aquilo, beber aquilo outro, vestir aquilo outro, você está contaminado e perdido, tinham os gnósticos que diziam, olha, pode comer quem você quiser, pode ter quantos homens quiser, quantas mulheres quiser, pode se promiscuir. O que você faz do corpo não atinge o espírito, fica tranquilo. E aí vem as grandes promiscuidades, como o Apocalipse chama de a seita dos nicolaítas, que era basicamente assim, um grupo gnosticista promíscuo, tinha tomado conta de quase tudo na Ásia Menor. Ou então você tinha aqueles outros grupos gnosticistas que ensinavam quase tudo como um apóstolo ensinaria, exceto pelo fato de que você teria que fazer algumas confissões gnósticas que faltavam ao conhecimento cristão original. Então, o menor que eles conseguiam realizar era dizer que na fé em Jesus ainda tinha algumas poucas coisas a acrescentar, ou tinha algumas coisas a diminuir. Segundo o Evangelho tinha coisas para tirar e coisas para colocar. Era a terceira via gnosticista, no primeiro século. E os judaizantes. Isso foi um inferno. Não teve uma única igreja que tenha tido paz, que tenha tido sossego, que não tenha se corrompido, que não tenha adotado loucuras, que não tivesse entrado em repreensibilidades terríveis. Você veja, por exemplo, o maior exemplo disso são as chamadas 7 igrejas do Apocalipse, que vieram no final do primeiro século, aquelas cartas daquelas 7 igrejas. Final do primeiro século. No máximo início do segundo, os primeiros anos, mas foi no final do primeiro século. Você veja que a única igreja que não recebe uma repreensão veemente ali é a de Filadélfia, que é a menorzinha de todas. As outras estavam todas corrompidas. Teologia da prosperidade, sincretismo misticista, com feitiçaria, com culto misturado a Esculápio, lá em Pérgamo, com adorações diversas, com absorção de comidas sacrificadas a ídolos, como se aos ídolos sacrificadas, sem saberem que o ídolo nada é no mundo, eles, todavia, continuavam crendo nos ídolos e comendo comidas sacrificadas aos ídolos como devoção. Isso continuou, isso prosseguiu, e eles faziam de tudo. Quem chegasse e dissesse que tinha uma nova palavra, embarcava todo mundo junto. No segundo século, foi mais ou menos a mesma coisa. Com um pouco mais de recurso. Já tinha gente um pouco mais letrada, os discípulos dos apóstolos já eram pessoas com mais conhecimento de grego, já tinham mais conhecimento de cultura e literatura, já tinham conhecimentos clássicos, já não eram pessoas tão básicas. Então, do segundo século em diante, você já tem alguma elaboração de pensamento, um pouco mais denso, um pouco mais sofisticado, e algumas manifestações mais profundas de recolhimento devocional, recolhimento, início de movimentos de meditação, de afastamento da muvuca citadina, urbana. Começam a ter esses grupos, mas eles também começam a ficar fanáticos. No terceiro século, quando surgem os grandes ermitões, que vão para os desertos, que veem a igreja já
toda misturada, confundida, confusa, misturando Jesus com outras coisas, alguns se afastaram. E nesse afastamento se tornaram fanaticíssimos. Aí eram pessoas que queriam se salvar pela abstinência, se salvar pela renúncia, se salvar pela negação, se salvar pela sujeira, pela imundícia. Gente que era capaz de ficar 30 anos sentado num pedaço de pau, numa tábua em cima, fazendo cocô embaixo, xixi embaixo, e só comiam quando alguém puxava, botava uma comida na cordinha deles para eles comerem. Passavam sol, passavam chuva, se santificando para o Senhor. 30 anos como Santo Antão. E outros que fizeram tantas loucuras absurdas, que se enfurnaram em cavernas, que ficaram cobertos de fungos. Eram coisas horríveis. Não houve essa era de lucidez, de consciência, que tenha durado. Não houve 20 anos disso. Nem 50 anos, não houve. Mal houve 10, 15 anos de saúde, quanto mais um tempo mais longo. Não houve um século áureo. No século IV veio o cristianismo, e aí o que vem daí para frente, eu já falei bastante, é loucura, 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 continuando e sofisticando a loucura anterior. Quando a gente pula, dá esse salto do século IV para o século XVI, a gente dá um salto aí de 1.100 anos praticamente, não são 1.200, 1.100. E você chega e começa a chegar perto dos pré-reformadores, dos movimentos de leitura da Bíblia, de tentativa de divulgação da Escritura, Wycliffe e alguns outros semelhantes a ele, são pessoas isoladas. Não é algo que tem a ver com uma consciência geral. Geralmente são seres solitários, são vagalumes. John Hus não era um líder de um movimento grande, era um ente solitário, por isso foi logo liquidado. E a coisa mais maravilhosa dele foi ter dito: olha, hoje vocês estão matando aqui um bichinho, um pequeno ganso, mas daqui a 100 anos vai aparecer um cisne que vocês não vão poder calar. E aí todo mundo atribuiu isso a uma profecia dele sobre a vinda de Lutero, que em relação a ele, que era um ganso, chegou Lutero com aquele poder de um cisne, e apoiado logo depois por príncipes, por principados, por nações, pelos alemães, pelos germânicos, traduziu a Bíblia. Aí a gente pensa que aquela foi uma era áurea. Só o ignorante pensa isso. Aquilo podia ser áureo para 1, para 2, para 3, para 10, para poucos. Para a maioria, não. A maioria continuou na ignorância. E quando a Escritura, o Novo Testamento, foi para os camponeses alemães, a maioria deles não transformou aquilo em consciência profunda do Evangelho e nem da graça. Aquilo virou apenas um símbolo de autorização para romper definitivamente com o Vaticano, com a Igreja Católica. Aí começam guerras, revoltas, choques de todos os lados, que vão tomando grupos, principados dos francos, se espalhando por outros lugares da Europa, até que chega a Grã-Bretanha, que já tinha um evangelho que tinha sido pregado lá no início por São Patrício aos irlandeses, mas que também não criou uma era de ouro. Ele foi um homem de ouro, mas não criou uma era dourada. Nem tampouco Lutero. Criou foi uma grande divisão, um grande cisma. Um cisma enorme, cheios de guerra para defender as posições,
Não tem paz e amor, louvado seja Deus, não, é espada e cacete, e defesa, e ataque, e briga por territórios, por dominação. Aí começam reis querendo se casar de novo, o catolicismo não permitia, como era o caso de Henrique VIII. Aí vamos criar uma igreja para nós, onde a gente case os divorciados e vamos romper com o catolicismo. Aí nasce o que hoje a gente chama de anglicanismo, onde até hoje a rainha é a cabeça da igreja. Mas houve uma era áurea? Não. Muita morte, muito cadafalso, muita forca, muita ignorância. O próprio anglicanismo foi de uma ignorância e de um obscurantismo absurdo. Só não sabe quem não conhece nada. Aí você tem o movimento calvinista. Aí chegam os reformados e dizem: essa foi uma era áurea. Não sei quando. Nunca deixou de ter violência, perseguição, inquisição. Já tinha havido inquisição católica, depois continuou a haver inquisição espanhola e portuguesa contra judeus e também contra protestantes. Continuaram as inquisições. Genebra de Calvino nunca foi um paraíso, jamais foi um paraíso. Era um lugar de lutas, de tensões, de angústias, de gente com opiniões diferentes, de cismas, de complôs. O próprio Calvino teve que ficar fora da cidade cerca de 5 anos para não morrer. E gente que discordou dele quando ele estava com poder, como foi o caso de Servetus, foi para guilhotina, foi poupado da fogueira, porque Calvino disse: uma morte mais humana será cortar a cabeça, vai ser mais rápido do que a fogueira. E aí isso já foi um grande ganho de humanidade, de acordo com os reformados. Mas nunca teve essa era áurea no século XVI. Muita guerra, muita gente morreu por causa de uma fé que diz que é amor, mas que provocou morte, muito mais morte e dor do que a entrega consciente do amor. Aí começa, no século XVII, o que você tem a Contra-Reforma, que já começou no século XVI, dos católicos, contra a Reforma Protestante. Depois do século XVII, as divisões se exacerbam dentro do protestantismo, arminianismo por um lado, calvinismo por outro, anglicanismo no extremo norte. Aí começam as grandes divisões de pensamento, nunca é só pensamento, sempre tem hostilidade, sempre tem choque, sempre tem violência. Isso segue em tempos de conflito o tempo todo, nunca houve paz. Enquanto isso, na Inglaterra estão surgindo os Quakers, separatistas, os puritanos, querendo atravessar o oceano para fundarem a Nova Jerusalém. Os Estados Unidos da América foi fundado sob uma doutrina chamada de Manifest Destiny, Destino Manifesto, e que eles diziam que eles eram o novo Israel e que a América seria o novo Israel, a Nova Jerusalém. Eles eram o novo povo de Deus e foram para lá com essa função. Então, matar índio, destruir quem estivesse lá, os povos autóctones, tudo isso fazia parte do processo de purificação. Assim como já tinha havido os cruzados, e eu passei batido em cima deles, na viagem do século X para o século XI e XII, aquele morticínio de cruzados matando islamitas, maometanos e vice-versa, guerras para lá, guerras para cá, derramamento de sangue em nome de Jesus. Jerusalém, que é a cidade da paz, é a cidade mais miserável de ódio, de guerra, de disputa que a terra já conheceu.
Não há nenhum chão no planeta Terra que tenha sido objeto de mais disputa de ódio religioso do que Jerusalém. E os cruzados foram um exemplo tópico disso, mas entre nós continua exatamente igual. Exatamente do mesmo modo. Uma amiga minha, semana retrasada, teve uma experiência de calor de fé. Ela não é evangélica, ela é só minha amiga e recebe o evangelho aqui comigo. E ela me ligou, ela tem dinheiro, ela me ligou: olha, Caio, eu estou indo até Jerusalém, vou sozinha. Eu quase que falei: não vai não, fulana. Espera para você ir comigo, porque eu tinha absoluta certeza que ela iria se desapontar. Aí logo depois ela me mandou um vídeo de lá, dizendo: eu estou tão desapontada. Eu vim aqui em Belém, encontrei esse muro da vergonha separando. Eu fui, peguei carro para dentro dos territórios palestinos, eu me senti tão mal. E andando por dentro de Jerusalém, no primeiro dia eu estava feliz, mas depois eu fui observando aquela igreja do Santo Sepulcro, que coisa mais feia. E onde eu vou é conflito entre grupos e seitas cristãs, cada um querendo ser o dono do pedaço. Eu falei: pois é, por isso é que eu quase te pedi para não ir. Ela falou: mas eu prometo que eu vou contigo no ano que vem. Eu digo: você vai fazer outra viagem, onde tudo isso é mostrado com uma crueza danada por mim, ao mesmo tempo você vai ver outras coisas que você jamais vai conseguir enxergar sozinha. Jerusalém não é um bom lugar para um leigo visitar sem alguém que conheça muito para ajudar. Do contrário, vai sair com mais impressões. Então, voltando aqui, século XVII, século XVIII, aí já é o cristianismo ocidental, americano, inglês, os movimentos missionários para salvar pagãos. Já tinha vindo o pessoal espanhol e português para cá no descobrimento das Américas, com a chacina dos indígenas. Tudo isso é movimento cristão. É a cruz e a espada, de um lado e do outro, em nome de Jesus, para matar os astecas, porque faziam sacrifícios humanos. Então os cristãos, para santificarem o terreno em nome de Jesus, mataram todos os astecas, como um sacrifício a Deus, limpando o chão, porque eles matavam um aqui e outro ali, nos seus dias de festas. Eles resolveram matar logo milhares e milhões, porque em nome de Jesus não há pecado nisso. Fizeram isso em toda a América Latina. Destruíram as populações indígenas todas, da América Latina, da América do Sul. Foi um morticínio, como poucas vezes houve. Enquanto isso, nos Estados Unidos, os cristãos americanos estavam liquidando todas as etnias indígenas em nome de Jesus. Aí vem o meu filho na fé, ou alguns deles, que parece que esqueceram tudo que aprenderam comigo, e me diz, e eu fiquei ouvindo ele falar com uma convicção: minha gente, com autoridade, a igreja está como está, porque os cristãos de hoje não conhecem nada do cristianismo. E ele é assertivo assim: se conhecessem, não estariam assim. Eu falei: meu filho, você que não está sabendo de nada, rapaz. Não leu nem a história do cristianismo com um olho só, leu de olho fechado. Estava em braille, você não sabe ler braille, você não vê que foi uma calamidade só até o dia de hoje. Aí você que está me assistindo aqui, não viu a gente chegar no século XIX, mas está mais perto. Aí começam a surgir os movimentos de avivamento do século XVIII para o século XIX. Aí o fanatismo dos movimentos de avivamento foi se transformando na regra, na prática de piedade cristã. Não haveria piedade cristã
sem aquele tipo de fanatismo puritano dos avivalistas, do sofrimento, das renúncias, do não beba isso, não coma aquilo, não transe no domingo, não beije o peito da sua mulher, não faça sexo oral, não deixe ela tocar em você, transe, se possível, só para reproduzir. Se não der, vá lá, mas é papai e mamãe, e tal, e tal, e tal. Isso chegou a ser prática de costume ensinado em seminários. E os caras iam servir a Deus assim, sabendo até como enfiar. E aonde era pecado e aonde não era. E perseguia quem fazia diferente. E aí a gente tem o século XIX, aquele século de tristeza cristã, e inicia-se o século XX com a presunção de que era o último século da história e que, portanto, os cristãos iriam evangelizar o mundo inteiro no século XX. E eu sou filho desse século e desse movimento. Quando eu nasci no meio do século XX, 10 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a grande ênfase que tinha sido parada pela Primeira Guerra Mundial e que não pôde ser continuada entre a Primeira e a Segunda Guerra, porque foi praticamente um tempo de preparação para a continuidade. Eu não faço, por exemplo, distinção histórica clara entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. As mesmas pessoas que eram os protagonistas presentes na Primeira Guerra eram os líderes da Segunda. Eu não tenho tempo de mostrar isso, mas você iria ficar chocado de ver a continuidade. E aí o que é que acontece? Quando acaba a Segunda Guerra, e aquela foi uma coisa apocalíptica, nunca ninguém tinha visto nada igual. Imagina só, a Terra. Você pode somar Gengis Khan com Alexandre o Grande, com Ciro o Grande, com Nabucodonosor, com quem você quiser. Some as maldades. Antíoco Epifânio. Bota todo mundo junto. Os grandes símbolos da maldade humana não dão meio Hitler. Sei lá se meio Hitler, talvez um terço de Hitler. Nunca a humanidade tinha visto 60, 70 milhões de pessoas morrerem assim, ó, num espaço curto de tempo. Curto. Menos de 10 anos. As mortes mais intensas em 4 anos. E aí, logo depois, quando a Segunda Guerra terminou, o comunismo russo, soviético, abraçou o leste europeu e tomou todos aqueles países como seu. E foi por isso que de um lado surgiu a OTAN, de outro lado o Pacto de Varsóvia, que terminou em 1991, quando a União Soviética caiu, não tinha mais dinheiro nem para sustentar a própria vida cotidiana dos russos, por exemplo. Eu estive lá nesse período 2 vezes, era fome, era miséria, era frio, estava horroroso, estava acabando tudo. Então, o que acontece? O que acontece é que o mundo ficou dividido em Guerra Fria, e os americanos, como a maior potência que emergiu da Segunda Guerra, e como era também o maior país protestante do mundo, decidiu que era agora a sua missão do Destino Manifesto evangelizar a terra toda para Jesus poder voltar. E aí o grupo evangelizador tomou o texto de de Mateus 24, e será pregado este evangelho do reino a todas as nações, então virá o fim, e concluiu que o fim viria assim que os cristãos conseguissem pregar a todas as etnias. Então foi aquele desespero para treinar cristãos antes do século XX terminar, para naqueles 50 anos seguintes, todas as tribos
indígenas, todas as etnias indígenas, autóctones, terem sido evangelizadas. Para eles, o simplismo era tão grande que bastava um membro da tribo crer, que já se considerava aquela etnia alcançada. Aí foram todas as estratégias, os congressos de evangelização, os maiores, dos quais eu participei de quase todos. Congresso, eles veio de Berlim, aí eu ainda era criança, eu não fui, é óbvio, mas aí depois começaram a vir os congressos das décadas de 60, eu não fui, eu ainda era adolescente, mas meu pai já foi. Aí vieram os congressos do início dos anos 70, eu não fui ao primeiro, ao de Lausanne, na Suíça, mas o reverendo Antônio Elias, reverendo Davi Glass, meu pai, várias pessoas da minha intimidade foram, e dali para frente eu já era convertido, em 74, dali para frente eu passei a ser convidado para todos, e depois para participar pregando em todos, e para fazer aberturas ou encerramentos e coisas assim, até o Congresso de Manilha, que foi nas Filipinas, que foi o último grande congresso do movimento de Lausanne, onde eu fui convidado para ser o keynote speaker, pregando para todos aqueles milhares de pastores que estavam lá reunidos, e eu tive uma angústia no meu coração que se misturou com um problema cardíaco, mas mais forte do que o problema cardíaco foi a minha angústia de falta de paz de ir. Porque eu tinha uma convicção profunda no coração, naquele final dos anos 90, que a gente estava apagando as luzes. E que não havia nada que eu pudesse dizer naquele lugar que fosse impedir qualquer coisa, porque já estava virado. O que a gente tinha, que nunca foi bom, já estava entornado, emborcado no mundo inteiro. Teologia da prosperidade já tinha tomado conta de tudo, era só dinheiro, era só vantagem, era só loucura, era só triunfalismo. E a janela 1040 de pregação para os muçulmanos já tinha se mostrado fracassada, não ia também a lugar nenhum. E aí começam os grandes escândalos, 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 e a gente entra no ano 2000 andando para trás e vendo os obscurantismos dos primeiros séculos, do quarto século, da Idade das Trevas, dos obscurantismos pós-século XVI, da Reforma Protestante, do catolicismo e dos fanatismos puritanos, tudo isso junto, num pacote só, que é o que a gente tem hoje, um grande pacotaço de mentiras de todos os lados. Aí vem o meu filho na fé, que ficou comigo 20 anos, todo dia, e me diz: a igreja só está assim porque os evangélicos não conhecem a história do cristianismo, senão seria diferente, aprenderiam como poderia ser diferente. E eu me perguntando: onde, filho? Isso coube na vida de pessoas. Pessoas, sim. Eu conheço milhares de pessoas que viveram a fé. Viveram a fé. Não fossem essas milhares de pessoas, Nietzsche teria razão absoluta quando ele disse que o único cristão que ele conheceu foi Jesus. E é uma frase ótima, como quase todas as frases de Nietzsche. Até aquelas com as quais eu não concordo, eu acho ótimas como frases. O único cristão que eu conheci foi Jesus. Nietzsche disse: o cristianismo, se é que houve algum, terminou quando Jesus morreu e não ressuscitou. Acabou ali. O resto foi falácia. E é óbvio que eu não creio nele. Jesus ressuscitou.
E todos aqueles que genuína e profundamente encontraram com ele e entenderam sua mensagem e a praticaram, foram pequenos cristos andando solitariamente neste mundo. Pequenos cristos, pequenos Jesusas, andando, pregando, incompreendidos, profetas solitários, tratados como hereges ou deixados na marginalidade, sozinhos. Você sabe disso. E sabe que continua assim.